Programa televisivo educacional Literalizando. Programa de entrevista sobre literatura infanto-juvenil direcionado para professores e alunos do ensino fundamental. Entrevistador: Adailton Bizarro. Jovem, alto, magro, negro, cabelos curtos e barba rala. Vestido casualmente, com blazer verde musgo. Por baixo, camisa branca. Está segurando fichas de apoio amarelas. Entrevistadora: Karina Cardoso. Jovem, parda, estatura média, cabelos pretos e longos, solto. Vestida casualmente com blazer pink, por baixo blusa branca com detalhes de renda no busto. Segura fichas amarelas para apoio. Entrevistada: professora, mestre, Juliana Leopoldino. Meia-idade, branca, estatura média, cabelos loiros e cacheados, na altura do pescoço. Vestida casualmente com um vestido preto na altura dos joelhos. No pulso direito, usa pulseira prata com detalhes de pedra preto. No pulso esquerdo, usa relógio prata. No busto, um colar de prata com detalhes de flor se destaca, combinando com os brincos prata com detalhe em preto. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma edição do programa Literalizando. Hoje estamos recebendo a professora mestre Juliana Leopoldino para uma entrevista sobre literatura infanto-juvenil. Muito obrigado, professora, pela presença. Eu que agradeço o convite. E para começar, nós gostaríamos de saber se você pode definir o que é literatura infanto-juvenil. Bom, Adailton, essa pergunta é uma pergunta que, na verdade, permeia o pensamento de todos que começam a estudar sobre literatura. Então, a primeira pergunta que vem em mente: o que é literatura? Antes de pensar no que é literatura infanto-juvenil. E foi a primeira pergunta que eu fui buscar saber. E quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu buscava entender o que é a literatura, em especial literatura infanto-juvenil, mais perguntas eu tinha em mente. Porque a literatura, ela não tem como necessariamente definir-se. Eu não posso atribuir uma característica apenas à literatura. Apesar de muitos autores, muitos teóricos, ao longo dos anos, buscarem isso. Então, alguns dizem que a literatura é o conteúdo ficcional, o que necessariamente não seria, porque nós temos textos literários que necessariamente não são ficcionais. Tá? Alguns dizem que a literatura, então, seria a arte da palavra. A arte da palavra escrita. Mas o que dizer então daqueles textos orais, das tradições orais, dos repentes, dos combates, das pelejas poéticas? Então é muito complicado definir ou ter apenas uma definição do que é a literatura. A literatura, a gente pode pensar nela como uma arte, como algo que vem ao encontro dos anseios humanos. É um fenômeno cultural, histórico, e como tal, como algo que vem aí da história, ela é muito mutável, ela é muito variável. Então, por exemplo, para um grupo de intelectuais, literatura é o que é considerado canônico, universal, o supremo. Mas já para um grupo que vive numa região, por exemplo, brasileira, não muito provida de recursos, aquelas atividades que eles desempenham, aquelas atividades ali locais desempenhadas por eles, por exemplo, eu vou expor os meus repentes, as minhas obras, os meus cordéis numa feira livre. Para eles aquilo é literatura. E que para um grupo altamente letrado, para um grupo considerado ali mais tradicional, isso não passa pela mente deles como texto literário. Então é uma coisa assim, complicada de se definir. Isso vai depender do quê? Isso vai depender do momento que aquilo está acontecendo, que aquele texto acontece, do tipo de público que o recebe, das características históricas daquele momento e do grupo, do contexto do grupo. Então isso é literatura para mim e não é para você. Então eu comecei a perceber que não é uma definição precisa e ela vai depender muito do contexto. Agora, voltando-se para a literatura infanto-juvenil, eu gosto de me apegar um pouco às ideias do grande escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, e que ele dizia assim: será que tem como definir uma literatura assim, específica infantil, infanto-juvenil?
Porque se eu pensar nisso, será que vai ter então uma pintura totalmente voltada para a criança? Será que vai ter uma escultura voltada para a criança? Uma música só voltada para a criança que o adulto não goste? Então, será que eu vou ter um texto assim só para a criança? Que texto para criança que de repente não encanta um adulto? E que texto direcionado a esse público adulto que talvez não encante a criança? Então, literatura é literatura, não dá para delimitar. E é um dos maus que acontece agora, que todo mundo quer colocar uma categoria, né? Literatura infanto-juvenil, literatura adulta. Quer classificar isso, a feminina, né? De cunho feminista, sim, a infantil, a tradicional, canônica, o best-seller. Então, na verdade, é literatura. Depende, a Marisa Lajolo diz muito assim, depende do ponto de vista de cada um, do sentido que esse texto vai ter para cada contexto. Então não dá para ter uma definição, apesar de esse ser um anseio nosso quando a gente começa a pensar em texto literário, sim, mas não dá para delimitá-lo dessa maneira. E depois que eu comecei a entender que a gente não consegue fazer essa delimitação precisa, porque a literatura não é algo preciso, não é algo objetivo, eu também me senti muito mais à vontade em continuar estudando. Sim. Você já disse que a literatura depende muito do contexto cultural, né? E dentro do âmbito escolar, tem um desenvolvimento diferente aquela criança que teve contato desde criança com a literatura? Tem. A literatura, na verdade, ela está em todos os lugares, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então, o âmbito escolar, ele torna-se responsável por esse contato da criança com o texto literário. Nós sabemos que isso muito bem pode acontecer em casa, com a família, com os pais, com pessoas próximas, amigos, mas efetivamente o contato da criança com o texto literário, ele acontece por meio da escola. E então a escola tem aí uma responsabilidade muito grande. Principalmente a escola tem, em primeiro lugar, eu acredito que em primeiro, em segundo, em terceiro e em todos, o dom, não sei exatamente como eu posso chamar isso, o dom, ou teria a obrigação, ou teria ali como meta desenvolver o gosto pela leitura dos textos, né, de modo geral. Então o papel da escola é esse papel de mediação, esse papel de criação do leitor. E que muitas vezes isso acontece na escola, sim. Nasce o leitor na escola, mas infelizmente a própria escola, com o passar dos anos, dos ciclos, mata também esse leitor. Isso é muito triste. Você vê um leitor nascendo e ao mesmo tempo, lá no finalzinho daqueles ciclos escolares, você vê o leitor morrendo. Então a escola tem que repensar muito o seu papel diante da apresentação da literatura para criança. Ou para qualquer faixa etária. E no caso, você acha que essa literatura, o ato de ler, pode mudar a vida de uma pessoa? Olha, Dailton, com certeza. Eu não posso deixar de me apegar muito num teórico que eu particularmente gosto, que é o Antônio Cândido. E ele, apesar de outros discutirem isso, de repente não considerarem o mesmo ponto de vista dele, mas esse ponto de vista me agrada muito, que ele diz que a literatura ela tem o poder de humanizar o homem, de tornar o homem homem. Porque a literatura ela não tem que ter aquela função pedagógica de educar, de ensinar valores éticos, morais. A literatura, ela sem querer, sem essa pretensão, ela já educa. Ela educa com os altos e baixos, como ele diz, com as luzes e sombras. Eu aprendo com ela, porque a literatura traz para o homem, para o ser humano, matéria da vida. E se eu observo, e se eu mantenho contato com a matéria da vida, eu me humanizo. Então, realmente, ela faz muito bem, sim. A criança que tem contato com o texto literário, como foi a pergunta anterior, o homem, no sentido geral, quando tem contato com o texto literário, ele tem uma visão das coisas muito mais ampla,
ele pensa muito mais, ele desenvolve muito mais o seu senso crítico, ele é mais criativo, ele é mais feliz, né? Mas necessariamente ela não tem que fazer feliz. Também pode te deixar triste, pode te despertar outras sensações, desejos, enfim, mas ela humaniza, tá? Num sentido profundo. Sim. Muito legal. E depois de a gente ter falado um pouco sobre a importância da literatura e tudo mais, categorizar ela, a gente ia pedir para você ler um trechinho de um livro infanto-juvenil que você gosta e também declamar um poema pra gente. Quando esse pedido, né, quando vocês manifestaram, eu me senti nesse momento de escolha meio que como aquela mãe que tem que escolher um filho. É muito complicado. Quando a gente ama alguma coisa, você se sente, você não quer escolher um só. Eu gostaria de poder ler muitos fragmentos, mas eu tive que pensar numa seleção. Que tipo de seleção eu faria? E eu gosto de muitos textos, muitos mesmo, e o Brasil tem autores voltados aí para esse público muito bons. Mas eu escolhi um em especial, que foi o motivo da minha dissertação de mestrado. Eu não continuo trabalhando com o mesmo autor no doutorado, meu doutorado tem uma outra linha, eu vou mais para o mercado editorial, mas esse texto ele foi muito marcante na minha vida, porque foi um dos textos da minha infância mais profundos, né, que me marcaram, e ele acabou sendo alvo da minha dissertação de mestrado, que é o Meu Pé de Laranja Lima. A entrevistada mostra a capa do livro. Do José Mauro de Vasconcelos, um autor considerado durante um tempo best-seller no Brasil. Ele foi publicado em mais de 13, 14 países diferentes. E passado um tempo ele foi esquecido, totalmente esquecido. Ficou aí marginal, né? Ficou às margens da crítica literária. Então eu fiz um resgate de uma das obras e em especial o Meu Pé de Laranja Lima. Como o Drummond disse, não há livro infantil ou infanto-juvenil que não agrade ao adulto, ou um livro considerado do público adulto que não agrade a criança, porque é literatura, né? É texto literário. E aí, como ler apenas um fragmento de um livro que me encanta totalmente? Também foi muito complicado. Imagino. Então eu resolvi reler o livro inteiro quando esse pedido foi feito e pensar num fragmento importante. E eu já tinha escolhido a poesia, que foi a primeira poesia da minha vida, a poesia que eu li com 7 anos, olhando uma coleção antiga da minha mãe, de enciclopédia. Eu achei essa poesia, gostei demais, me tocou profundamente, foi a primeira poesia que eu decorei, foi a primeira poesia que eu declamei em público, com 7 anos de idade, e eu resolvi falar dessa poesia, que chama Cair das Flores. E coincidentemente, eu não tinha reparado, olha, eu estudei tanto essa obra e não lembrava, talvez eu tivesse reparado em algum momento, já tem uns 10 anos que eu fiz o mestrado, mas eu não tinha reparado que nesse fragmento em especial que eu vou ler, tem a citação desta poesia, dessa primeira poesia da minha vida. Então eu escolhi esse fragmento. Posso? Pode, com certeza, por favor. A gente tinha viajado por caminhos lindos. A estrada não era larga e nem asfaltada, nem calçada, mas em compensação as árvores e os capinzais eram uma beleza. Para não falar do sol e do céu alegre tão azul. Dindinha uma vez dissera que alegria é um sol brilhante dentro do coração e que o sol iluminava tudo de felicidade. Se era verdade, o meu sol dentro do peito embelezava tudo. Voltamos a conversar sobre certas coisas, enquanto o carro deslizava sem pressa nenhuma. Parecia até que ele queria escutar a conversa. Pois é, quando estás comigo, és uma seda e bonzinho. A câmera foca na entrevistada. Tu dizes que com a tua professora, como é que se chama mesmo ela? Dona Cecília Paim. Sabe que ela tem uma pintinha branca num dos olhos? Ele riu. Pois, com a Dona Cecília Paim,
tu dissestes que ela não acreditaria no que fosses fora das aulas. Com o teu irmãozinho e com a Glória, tu és bonzinho. Então por que é que tu mudas assim? Isso é que eu não sei. Só sei que tudo que eu faço dá em travessura. Toda a rua sabe do meu mal feito. Parece que o diabo fica soprando coisas no meu ouvido. Senão eu não inventava tanta peraltice como diz o meu tio Edmundo. Sabe o que eu fiz uma vez com o tio Edmundo? Eu nunca contei. Contei? Não contaste? Pois olhe, faz bem mais de uns 6 meses. Ele recebeu uma rede do norte e ficou todo prosa. Não deixava nem a gente se balançar nela, aquele filho da puta. O que disseste? Bem, o miserável, quando acabava de dormir, desarmava ela e carregava embaixo do braço, como se a gente fosse tirar um pedaço dela. Pois um dia eu fui em casa de Dindinha e ela não me viu entrar. Devia estar com os óculos na ponta do nariz lendo o anúncio. Dei uma volta na casa, espiei as goiabeiras e nada. Aí vi o tio Edmundo roncando na rede armada entre a cerca e um tronco de laranjeiras. Ele roncava como um porco, a boca meio mole, aberta. O jornal tinha caído no chão. O diabo então me falou uma coisa e vi que tinha uma caixa com alguns fósforos dentro do bolso. Rasguei uma tira de papel sem fazer barulho. Juntei as outras folhas de papel e risquei o fogo no pavio que fizera. Quando apareceram as chamas bem embaixo da... Fiz uma pausa e perguntei seriamente. Portuga, bunda eu posso falar? Bem, é meio palavrão, não se deve falar sempre. E o que a gente podia falar quando quisesse falar bunda? Nádegas. O quê? Eu preciso aprender essa palavra que é difícil. Nádegas. Bem, tá. Quando começou a queimar embaixo das nádegas da bunda dele, eu corri. Fugi pelo portão e fiquei pelo buraquinho da cerca vendo no que ia dar. E foi um berro danado. O velho deu um pulo e suspendeu a rede. Dindinha correu e ainda passou um pito nele. Estou cansada de falar que você não deve deitar na rede fumando, e vendo o jornal queimando ainda reclamou que não tinha lido aquele. O português ria gostosamente e eu estava contente de vê-lo alegre. Não te pegaram? Nem descobriram. Só contei isso para Chururuca. Se me pegassem, me cortavam o saco. Cortavam o quê? Bem, eles me capavam. Ele voltou a rir e ficamos olhando a estrada. Soprava uma poeira amarela por em todo o canto onde o carrão passava. E eu estava matutando uma coisa. Portuga, você não mentiu, não? Sobre o que, pirralho? Olhe que eu nunca escutei ninguém falar. Levou um pontapé nas nádegas. Você já ouviu? Ele tornou a rir. És um danadinho, eu também nunca ouvi. Mas vamos lá, esquece as nádegas e usa uma vez os traseiros. Mas vamos mudar de conversa, senão acabarei sem saber o que responder-te. Espia a paisagem e vais ficar mais cheia de árvores grandes. O rio está ficando cada vez mais perto. Ele virou para a direita e tomou um atalho. O carro foi indo, parou bem no descampado. Só havia uma árvore grande, cheia de raízes enormes. Bati palmas de felicidade. Que lindo, que lindo! Quando me encontrar com Buck Jones, vou dizer que as campinas e planícies dele nem chegam aos pés do nosso lugar. E ele passou a mão na minha cabeça. Assim é que eu quero te ver, vivendo os bons sonhos e não com caraminholas na cabeça. Descemos o carro e ajudei a carregar as coisas para a sombra da árvore. Você vem sempre aqui sozinho, Portuga? Quase sempre, vês? Também tem uma árvore. E como é que ela se chama, Portuga? Quem tem uma árvore tão grande assim tem que batizar ela. E ele pensou, sorriu, pensou. É um segredo meu. Eu vou te contar. Chama-se Rainha Carlota. E ela fala com você? Falar não fala, porque a rainha nunca fala diretamente com os seus súditos.
mas eu sempre a trato de majestade. O que é súditos? É o povo que obedece à rainha o que a rainha manda. Eu vou ser súdito seu? Soltou uma gargalhada tão gostosa que fez o vento no capinzal. Não, porque eu não sou o rei e não mando nada. Eu sempre te pedirei as coisas. Mas você podia ser rei. Você tem tudo para ser rei. Todo rei é gordo como você. O rei de copas, o de espadas, o de paus, o de ouros. Todos os reis do baralho são bonitos como você, Portuga. Vamos com o trabalho. Senão com essa conversa comprida, não se pesca nada. Ele apanhou uma vara de pesca, uma lata onde tinha uma porção de minhocas, descalçou os sapatos e tirou o colete. Sem o colete ele ficava ainda mais gordo, apontou o rio. Até ali tu podes brincar, é raso. Para o outro lado não, é muito fundo. Agora eu vou ficar ali pescando. Se quiseres ficar comigo, não podes falar, senão os peixes fogem. Deixei ele sentado lá e fui reinar. Descobri coisas, como era lindo aquele pedaço de rio. Molhei os pés e vi um mundo de sapinhos para lá e para cá na correnteza. Fiquei vendo a areia, os seixos e as folhas sendo puxadas pela correnteza. E me lembrei de Glória. Deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida num monte, não me leves para o mar. Ai, balanços do meu galho, balanço do berço meu. Ai, claras gotas de orvalho, caídas do azul do céu. E a fonte sonora e fria, com um sussurro zombador, por sobre a areia corria levando a flor. Glória tinha razão. Aquilo era a coisa mais bonita do mundo. Pena que eu não pudesse contar para ela que vira a poesia viver. Muito lindo, professora. Que Esse gostoso. é um fragmento do meu pé de laranja lima. Nossa, e esse livro você utilizou então no seu mestrado? Na minha No seu dissertação de verdade. mestrado. Tá? Nossa, muito legal. E a poesia é o Cair das Flores que ele citou aqui no livro. Nossa. E ela é assim: deixa-me, fonte, dizia a flor, tonta de terror. E a fonte sonora e fria rolava levando a flor. Deixa-me, deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte rápida e fria, com um sussurro zombador, por sobre a areia corria levando a flor. Ai, balanços do meu galho, balanços do berço meu. Ai, claras gotas de orvalho, caídas do azul do céu. Chorava a flor e gemia, branca, branca de terror. E a fonte, sonora e fria, rolava levando a flor. Ai, balanço das ramadas, cantigas do rouxinol. Ai, claras festas das madrugadas, doçuras do pôr do sol, carícia das brisas leves que abrem rasgões no luar. Fonte, fonte, não me leves para o mar. As correntezas da vida e os restos do meu amor resvalam numa descida, como a fonte levando a flor. Nossa, muito bom, professora. Eu falo que eu já sou um fã, você sabe disso, que, olha, desde sempre você interpretando poesias, poemas, você é ótima. Imagina. Já... É o amor à literatura. Sim. É o amor. Foi minha primeira poesia, a primeira poesia que eu li, que eu decorei, que eu recitei. Nossa, muito lindo, muito lindo. Bom, professor, a gente queria agradecer, muito obrigado por essa entrevista e a gente espera que a gente possa ter novidades, que você traga mais coisas sobre a literatura pra gente no nosso programa. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, para mim é um prazer falar sobre isso, não é uma questão de profissão ou de escolha,
É um verdadeiro prazer. Eu agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Bom, agora a gente vai encerrar nosso programa. E agradecendo a professora, todo Esperamos mundo. que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E até amanhã com mais um programa Literalizando. Tchau! Créditos. Trabalho realizado na disciplina de Midiologia. Professor Gilson Aparecido Castadelli. Alunos Adailton Bizarro, Amanda Carolina Moraes, Jaqueline Petenassi, Karina Cardoso, Maureen Lamin, Maria Rafaela Casula. Professora entrevistada Juliana Leopoldino.